Mas a evolução continua fazendo a proposta dela que as coisas aconteceram. Então eu gostaria de dar dois princípios apenas para avaliarmos: microevolução e macroevolução. Microevolução trata de uma mudança pequena dentro de uma mesma espécie. Macroevolução trata de uma espécie chegando a ser uma outra espécie, de uma surgindo uma outra. Só para termos uma ideia, aqui tem uma ilustração, você tem microevolução, são os répteis ali embaixo. Macroevolução, você tem uma mudança de réptil até uma ave. O que é interessante é que os criacionistas aceitam a microevolução, mas não aceitam a macroevolução. Muito interessante nisso, que há cerca de 15 anos atrás foi feita a seguinte proposta. Se você pega, por exemplo, um réptil, esse réptil tem um filho. Aqui nasce um outro réptil com uma pequena variação na pata dianteira. Ele está passando por uma microevolução. Daí esse daqui tem um outro filho, passa por mais uma pequena microevolução na pata dianteira. Daí se tem mais um filho, passa por uma microevolução na pata dianteira. Ou seja, você tem 4 gerações, cada uma delas passando por uma microevolução. Então você tem os 4. Imagina que você tem os 4 juntos e de repente aparece um animal predador. Qual dos 4 estaria melhor capacitado para a fuga? A resposta é o primeiro, o original. Ou seja, pela evolução, a evolução jamais teria condição de acontecer, porque sempre o melhor capacitado é o original. Os que estão em transição não são os melhores capacitados. No entanto, a evolução continua sendo ensinada como se isso acontecesse. Então eu brinco um pouquinho com o pessoal, mais ou menos essa ideia de microevolução e macroevolução. Para aqueles que creem em microevolução, como vocês estão vendo, é a linha horizontal. Macroevolução, você teria que passar da linha horizontal para um sistema vertical. Ou seja, é só observar o pessoal de cima e o pessoal de baixo e ver como eles estão interrelacionados. O que eu tenho a dizer nesse sentido é que micro mais tempo é diferente de macro. Ou seja, que muitas vezes a aparência é apenas mera coincidência. São pontos importantes a serem questionados. Dentro da própria variedade dos seres humanos, como explicar essa variedade de cores? Porventura a Bíblia não nos diz que todos vieram de um único casal, Adão e Eva? O que é interessante é que Eva foi o primeiro clone, foi feito de Adão. Só foi feita uma pequena mudança genética, Deus mostrando que haveria possibilidade não só de clonagem como de engenharia elétrica, engenharia genética, para que houvesse uma adaptação. Caso contrário, nós teríamos Adão e Estevão e não Adão e Eva. Ou seja, Deus fez uma pequena variação. Mas olha que coisa interessantíssima quando nós estudamos a questão da combinação de cores. A pergunta é qual seria, portanto, a cor do casal inicial, dado toda a variação de cores que nós temos no planeta a nível de raça humana. Isso nos é ensinado através da área de genética, trabalhando com a parte que nós temos do que nós chamamos de emão e ninho. Ou seja, você vai juntando esses vários fatores. O que é fantástico é que se você chega num ponto que você tem o negro e o branco, para você chegar nessas duas extremidades, Adão e Eva teriam que ter essa cor, praticamente que é a cor do solo, a cor da terra. É mais ou menos a cor do pele vermelho americano. Nesse caso, você teria condição de ter material genético tanto para produzir o negro quanto o branco. Se Adão e Eva fossem negros, jamais nós teríamos os brancos no planeta. Se eles fossem brancos, nós jamais teríamos os negros. E eles não eram de cores diferentes, porque Eva tinha o mesmo material genético de Adão. O que é interessante é que o nome Adão, no hebraico, significa da terra ou da cor da terra. Até nos pequenos detalhes, a gente vê como a boa ciência mostra claramente que a Bíblia tem toda a razão. Ela é coerente e é consistente. Não somente isso, dentro do contexto de vida, quando nós olhamos algumas coisas a nível de comparação, o criacionismo, por exemplo, propõe que Deus criou todas as coisas. A evolução diz que elas surgiram espontaneamente, que matéria inorgânica produziu vida. Mas existe uma lei, a lei da biogênese, que diz que vida gera vida. O embasamento está na proposta criacionista, que Deus, um ser vivo, criou seres vivos. Aonde está a base, no caso da teoria da evolução? Também a proposta com respeito ao desenvolvimento da vida, que os criacionistas propõem que vida normalmente tende para caos e desorganização, ou seja, Deus criou tudo perfeito, completo, complexo, diversificado, pronto. Com o passar do tempo isso iria se deteriorar. O evolucionismo propõe que não, diz que com o passar do tempo iria melhorar. O problema é que nós temos a segunda lei da termodinâmica, que diz que a tendência normal de todos os sistemas biológicos ou não, a tendência é de ir do complexo para o simples
do melhor para o pior. A lei científica, mais uma vez, dá base para o criacionismo. Também a questão da propagação da vida. A proposta criacionista diz que os seres vivos são agrupados geneticamente em espécies distintas. A evolução propõe que de uma única espécie, ou de um único ser, foi surgindo outros e nós teríamos essa variedade de espécies. O grande problema é a lei de Mendel, que diz que mudanças genéticas ocorrem apenas dentro de um limite. Ou seja, não existe material genético sendo criado, existe apenas variação, mudança de posicionamento do material genético. Mais uma vez, a questão toda voltada para o criacionismo. As mudanças que você percebe são as mudanças que acontecem com o passar das horas.